amigas! Sejam bem-vindas ao nosso podcast, aqui a gente vai falar muito sobre Jesus, moda e feminilidade. Então aproveita, pega o seu café, senta aí ou no seu carro, vai escutando no seu caminho, mas por aqui você vai ver muita conversa legal, muita risada e quem sabe até um choro de vez em quando. Então, vamos lá! Fala, amiga! Bem-vindas ao primeiro episódio do nosso podcast. E hoje nós começamos com uma convidada muito especial. E claro que tinha que ser ela, Gabriela Dias. Mas antes dela falar, eu vou ler uma apresentação que eu fiz para ela. A Gabi não é só psicóloga escolar, esposa do Pedro e filha do Paulo e da Josi. Ela é aquela amiga que chegou de mansinho e conquistou o coração da minha família e se tornou uma irmã para mim. Com o seu jeito sincero, ela fala na lata mesmo, seu estilo único e, acima de tudo, seu amor por Jesus, ela inspira e transforma quem está ao seu redor. Nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre identidade, além do que se vê. E aí, você vai acompanhar desse lado tudo que a gente vai falar. Então, vem com a gente. Ai, que linda! Minha apresentação, meu texto aqui, eu tinha que ler. Mas é isso, amiga, muito obrigada por você estar aqui. Você é uma das pessoas mais especiais da minha vida, a forma como Jesus fez a gente se encontrar e por isso não poderia ser outra pessoa. Porque, gente, se eu sou crente, se eu tô aqui hoje é graças a essa menina aqui que acreditou em mim quando eu tava bem doida. Então, conta pra gente como é que você tá, como é que tá de estar aqui. É uma honra estar aqui com você, vivendo esse sonho que não é seu, né, mas de Deus. A forma como nos encontramos na vida mostra exatamente isso, que o Senhor é o centro da nossa amizade. Como a Luísa me apresentou, eu sou psicóloga, mas nem sempre eu estive nesse lugar de centralidade. Então, eu conheci a Luísa devia ter uns 16, e eu tinha... Você estava no 6º semestre da faculdade, ou eu já estou no 7º. Então eu devia ter uns 20 anos. E nessa época eu já estava muito bem encaminhada, né, com Cristo, com Deus. Eu tinha encontrado de fato a verdadeira vida, porque antes de viver essa vida, eu achava que eu vivia muito, que eu era super descolada, que eu era, enfim, né, incrível. E na verdade não. A minha identidade, quando eu vivia em festas, eu não só vivia em festas, né? Eu saía de casa quinta-feira e eu voltava no domingo, eu sumia, eu não avisava os meus pais, eu simplesmente saía com a mochilinha. E vamos embora, vamos viver a vida. E eu não avisava ninguém, meu pai me ligava desesperado, atrás de mim eu não atendia, ele tinha o número das minhas amigas, tentava contato com elas também, mas eu não deixava elas atenderem. E o meu pai, tadinho, viveu muitos momentos de pânico, porque ele não sabia se eu estava bem, ele não sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo, com quem eu estava, onde eu estava dormindo. Então ele vivia esse caos. E aí... E nada de Jesus, tipo, pelo amor de Deus, deixa Jesus lá do outro lado. Muito longe. Jesus estava bem longe nessa época, não longe de mim, ele estava perto. Mas você estava assim, você fica desse lado lá e eu desse lado. Extremamente distante dele. Eu lembro que o meu irmão, nessa época, ele já tinha se convertido e estava muito crente, né? E eu lembro dele orando por mim. E lá na nossa casa era um apartamento que tinha um vão, assim. Então, o meu quarto era virado para a sala e para a cozinha. Então, tinham janelas, assim, que interligavam os ambientes. Então, tudo que a gente conversava e falava num cômodo, ouvia no outro. E o meu irmão passava a madrugada orando por mim. E eu, assim, eu gritava, para de orar! Pelo amor de Deus, eu não estou entendendo por que você está orando. Eu não quero oração. Eu não quero viver essa vida que você está pedindo para Deus. Se eu quisesse, eu mesma pedia. E eu lembro dele falar assim, Gabi, independente se você quer ou não, vou continuar orando. E Deus vai fazer. E eu lembro que eu tinha tanto esse desespero pela oração, no sentido de não querer, porque toda vez que ele orava, tudo dava errado. Então eu ia pra festa, tudo dava errado, eu não conseguia chegar na festa, eu não conseguia dinheiro para pagar as coisas na festa. E eu ficava assim, sabendo que era Deus que estava fazendo ali. Não que tudo desse errado, mas... Você via as coisas, tipo, começando a... Vai, minha filha, não é desse lugar que você tem que ir. Exato, e eu tinha certeza. Eu sentia isso. Deus te chamando e você... Deus me chamando e eu entrando em pânico. Tipo, eu não quero viver essa vida, porque na minha opinião, nessa época, viver Cristo era muito chato. As pessoas que eu conhecia e que eu via, eu ficava,
nossa, mas essa pessoa é tão religiosa, ela só pensa no que não pode fazer. Então, você não pode usar essa roupa, você não pode escutar essa música. E pra mim, isso era uma prisão. Tipo, eu não vou sair do tudo, eu posso fazer tudo, eu não posso fazer nada. Então, pra mim, isso batia muito na minha mente. Eu falava, eu não vou pra igreja, porque ir pra igreja é chato. E eu tinha muito isso pra mim. E eu lembro que eu provocava muito, assim, as pessoas, os amigos do meu irmão. Os né? crentes. Os crentes, porque eu queria que eles falassem o tempo todo o quanto que aquilo não era pra mim. Porque eu queria que eles falassem pra eu retrucar, porque eu gostava, né, de perturbar, enfim. Então eu lembro que eu ia com umas roupas completamente sem noção pro culto na igreja, no domingo. Obrigada a ir pra igreja, aí você falava, então eu vou colocar roupa que eu não posso usar na igreja. Exato, pra ver a reação deles comigo. E aí eu lembro que tinha um casal de amigos do meu irmão, que eu chegava lá, gente, eu ia de mini saia pra igreja, com uma camisa, assim, gente, nada a ver. E aí eu lembro deles chegarem e falarem, nossa, Gabi, você tá tão linda. E eu ficava, gente, não é possível. Meu plano falhou. Será que ele tá vendo o tamanho da minha saia? Será que ele tá vendo o tanto que eu tô distoante das pessoas que estão aqui? E isso me encabulava de um jeito, eu ficava, por que eles estão me elogiando? O que eles querem de mim? E, na verdade, eles estavam demonstrando pra mim o amor de Jesus, né, por mim. Porque se naquele momento eles virassem e falassem, que saia é essa, Gabriela? Eu nunca mais voltava. Apesar de querer isso, ouvir isso. Exatamente, apesar de ser exatamente isso que eu queria, Deus sabia que eu não podia ouvir isso. Então, até nisso, Deus preparou tudo, porque, claro que dentro da igreja tinham várias pessoas que julgavam a minha roupa, mas Deus não permitia que isso chegasse a mim. Ele permitia que as pessoas que fossem mais carinhosas e amáveis chegassem até mim. E eu me questionava muito. Então, eu ia pra igreja, porque eu era obrigada a ir, e de lá eu ia pra festa. Era assim, sempre. Então, sábado, se eu tivesse que ir pro culto de jovens, de lá eu ia direto pra festa. Às vezes eu nem ficava até o final do culto, às vezes eu ficava. E eu lembro que teve uma época que eu tava namorando. E aí essa pessoa que eu namorava tava cristã, né? Era cristão. E eu, não. Aí ele ia pra festa, evangelizava todo mundo, e eu na bagaceira. E eu ficava, por favor, só não evangeliza as pessoas que estão comigo, porque eu não quero, porque eles não querem ouvir isso. E, na verdade, hoje, olhando para trás, eu vejo que, na verdade, as pessoas, elas anseiam em ouvir e saber que Jesus está ali por elas. Então, olhando para trás e vendo sobre como a minha identidade era distorcida, eu achava que eu precisava fazer tanta coisa, eu achava que eu precisava ser descolada, eu precisava usar umas roupas curtas para as pessoas me aceitarem, eu achava que eu precisava chamar atenção dançando da pior forma que você puder imaginar, eu achava que eu precisava sair de casa sem avisar meu pai, porque assim eu era rebelde. Então a minha identidade estava completamente firmada nas pessoas que eu andava, né, que elas também eram assim, e no que o mundo dizia para mim que era legal. Porque se eu virasse e fosse carinhosa com meu pai, amável com meu irmão, não era isso que as pessoas ao meu redor eram. Então, eu me encaixava completamente no padrão, né, que eu achava que era o certo. E hoje, eu vejo o quanto que eu fui transformada por Deus e o quanto que a minha identidade mudou. Porque antes, eu achava que eu precisava gritar com meu pai. Porque isso era o legal. Gritar com meu pai, gritar com a minha mãe. E hoje, eu olho para trás, eu me arrependo tanto de ter vivido tanto isso, eu vivi muito intensamente isso. Mas eu vejo que Deus, nada do que aconteceu, Deus descartou. Ele usa tudo. E hoje eu encontrando, né, pessoas quebradas, pessoas que estão vivendo o que eu vivia, e eu olho e eu falo, eu vivi isso. Eu sei o que você está vivendo, eu sei que o quanto que você se enxerga de uma forma que você precisa se moldar ao que a pessoa espera de você. E hoje, eu não posso dizer que eu sou completamente liberta da opinião do outro, mas eu sou completamente transformada. Eu simplesmente, você me conhece, você sabe o quanto que eu não me importo hoje com o que as pessoas falam. Sim. Eu simplesmente não me importo mesmo, porque eu sei o que Deus fala quem eu sou. Então,
a partir do momento que eu firmei a minha identidade em Cristo, nada do que as pessoas falam sobre mim, se for, né? Enfim, mentira, eu levo isso pra mim. Eu falo, essa pessoa não me conhece, essa pessoa pegou um corte da minha vida no momento que eu não estava bem e falou que isso é uma verdade, mas isso não é verdade. Então, a partir do momento que eu tive esse encontro com Deus e que Ele transformou a minha imagem, eu consegui entender quem eu era em Deus. Então, hoje, eu falo com muita propriedade que o encontro com Deus transformou a minha vida e a forma como eu me vejo hoje. Eu não sou a mesma Gabriela, e graças a Deus por isso, de não ser a mesma Gabriela, porque eu era uma Gabriela quebrada, eu era uma Gabriela que queria a todo custo machucar todas as pessoas que estavam ao redor, porque eu achava que o sofrimento do outro, eu olhava a pessoa sofrendo, era algo que me fazia bem. E hoje, eu fui completamente transformada, porque hoje, ao encontrar uma pessoa machucada, uma pessoa quebrada, eu sinto uma compaixão que invade todo o meu coração, invade quem eu sou, mas isso não vem de mim. Isso não é da minha natureza, isso é completamente Cristo. Nossa, sim. E é muito engraçado, né, ver que como quando a gente é transformado e começa a ter a nossa identidade em Cristo, a gente decide ser vulnerável para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque você não está mais buscando a opinião dos outros para saber o que você tem que fazer, o que vai te levar para o caminho X ou Y, mas, cara, beleza, tá todo mundo falando isso sobre mim, as pessoas estão dizendo isso, mas o que Jesus diz sobre mim, o que é a verdade de Deus sobre a minha vida? E isso começa a ser a pauta que vai te levar para os lugares. Então, isso molda muito. Então, eu me vejo, quando eu era uma pessoa totalmente vulnerável, eu achava que eu era o produto do que as pessoas estavam ali ao meu redor, então eu tinha que ser que nem elas, eu andava só com gente que, cara, eu não gostava de crente também. Eu falava, nossa, crente é um bicho chato, vamos ficar longe de crente. A minha irmã era assim. E quando a gente começou a ver, você começa a ser tão vulnerável às pessoas ao seu redor, porque, cara, se fulano diz que é X, então é X. Se fulano diz que é Y. E você começa a se transformar tudo. Então você não sabe quem você é mais, porque será que eu sou isso ou eu sou isso porque fulano diz que eu sou isso? Será que eu tenho que ser engraçadona mesmo? Porque as pessoas ao meu lado são engraçadonas. E aí quando eu tive um encontro com Deus e Deus falou, Luísa, você é assim. É como se fosse algemas saindo de mim. Tipo, cara, eu não preciso mais ficar buscando o que os outros pensam a respeito de mim, me preocupando. Não que agora, você vai fazer tudo o que você quer, mas eu sei a verdade que pauta a minha vida. Eu sei que existe um homem que sabe ao meu respeito e é essa a verdade que eu tenho que seguir. E aí você para de viver no temor dos homens e vive a partir do temor de Deus. Então as coisas ficam mais leves e você muda. Eu lembro que eu tinha muito problema de autoestima, então eu não conseguia olhar pro espelho e falar, Luísa, você é linda, eu te amo. Não conseguia. Eu sempre falava, meu Deus, eu sou horrível. Então eu tava no lugar, eu tava me comparando, falando, nossa, eu sou a pessoa mais feia desse ambiente. E eu lembro que quando eu tive um encontro com Deus e eu entendi que Ele era o meu pai, eu comecei a perguntar, Deus, então me faz enxergar quem o Senhor está enxergando. Tipo, o Senhor não me enxerga dessa forma, então me faz entender. E literalmente, algo sobrenatural, mas uma metanoia, uma mudança de mentalidade. De olhar para o espelho e falar, essa é a pessoa que Jesus vê e Jesus olha com amor nos olhos. Então eu sou linda porque Deus não faria alguém feio, Deus não faria, então você não é feio, entendeu? Deus faz gente bonita, então quando você olha para o espelho e fala, cara, o Senhor me ama e é isso que vai pautar a minha vida. Essa é a coisa mais importante. Então você deixa de ser vulnerável, acho que é a coisa mais preciosa. Então, para você que está ouvindo a gente, cara, perceba aí na sua vida, será que você tem sido pautado pelas verdades do que as pessoas estão dizendo ao seu respeito ou por quem Jesus diz que você é? O que Deus está falando sobre você? E você é literalmente liberto da verdade do mundo e começa a ser cheio da verdade de Deus. Isso é um processo, né, Luísa? Assim, sim, não acontece do dia pra noite. Vendo você falar e lembrando tudo que eu vivi, gente, demora, mas é um processo que precisa ser vivido. Porque se eu não tivesse aceitado o processo de Deus na minha vida, eu estaria vivendo isso até hoje. Então, assim, o processo de Deus precisa ser vivido com integridade. E infinitamente, essa é a única decisão que você tem que tomar, é de aceitar o processo. Então, olhando para trás, eu me converti, eu tinha 18 anos. Me converti mesmo, né? Eu nasci num lar cristão, enfim, eu sempre frequentei a igreja, mas ter o encontro com Deus e de fato, entender que aquilo era para mim, foi com 18 anos. Hoje eu tenho 25 e eu virar para você e falar que esse processo já foi encerrado, eu estaria mentindo. Mas
é para sempre. E a gente vai mudando também ao longo do tempo. Então, hoje eu sou uma mulher casada. Então, a Gabriela de hoje, de 25 anos, e a Gabriela de 18 anos não é a mesma e não vai ser. E que bom que não vai ser. A gente tem que aceitar isso também, as mudanças que, a partir das responsabilidades que a gente vai criando, a gente vai, enfim, introduzindo isso. Então, a gente tem que entender que é um processo e a gente precisa respeitar isso. Não adianta a gente achar que do dia para a noite, aceitando o processo do Senhor, a gente vai olhar para o espelho e falar, nossa, como eu sou linda. Não é assim que funciona. Inclusive, é questão de estilo também, né? Sim. Hoje eu vejo você completamente livre para criar, coisa que não era assim. Não é. Acho que a moda, a gente vai falar muito aqui nesse podcast sobre isso, como a moda, por isso que eu queria começar falando sobre identidade. Não tem como você falar de moda, não tem como você falar sobre feminilidade se você não conhece, não se vê a partir do que Deus diz a respeito de você. E como você disse, é um processo. Eu lembro que eu queria muito ser estilosa. Eu falava, meu Deus, eu quero muito ser estilosa. Só que eu era tão, assim, vulnerável ao que os outros falavam, eu era tão quadradinha, assim, e eu acho que Deus estava assim, minha filha, você precisa conhecer quem você é primeiro, a respeito da minha perspectiva, porque, gente, eu acho que eu nunca sairia com as roupas que eu saio hoje, porque eu ficaria, ai, meu Deus, mas talvez as pessoas vão falar, que coisa horrível. Talvez as pessoas vão falar, nossa, Luísa, que roupa feia. E hoje, quando eu saio de casa, eu olho no espelho, eu falo, Espírito Santo, tá bom. Se o Espírito Santo fala assim, não, amor, pode tirar essa blusinha aí, eu tiro. Mas sabendo que a verdade que vai pautar minha vida é a de Deus. E, claro, a de pessoas que você vai escolher como referência. Sim. Então, a minha mãe fala, domingo agora, eu tava com calça leg, uma blusa maior, e eu falei, mãe, você acha que essa roupa tá boa? Ela falou, essa calça leg não tá legal. E aí eu subi e troquei. Ai, mas você não tem opinião própria, você não tem... Não, é uma pessoa de referência na minha vida, é uma pessoa que eu tenho confiança, que ela não tá falando porque ela quer me ver mal, porque ela quer me ver triste, mas é uma pessoa que uma pessoa de referência. Então, eu acho que nesse processo de identidade, é importante você saber o que Deus pensa sobre você e pedir pro Senhor, levante pessoas de referência na minha vida, que vão ser pessoas que eu vou poder ouvir com confiança. Eu lembro que gente, eu sentava com a Gabi em cafés e eu falava cada atrocidade. Hoje eu lembro, assim, que eu falava cada coisa. Gente, se ela não tivesse me barrado de fazer muita coisa, hoje eu não estaria nem aqui. Estaria morando bem longe de Brasília, vivendo uma vida, já era mãe, com certeza já seria mãe, de 50 crianças, porque assim, gente, eu era doida. E a Gabi, eu lembro que a primeira vez que eu vi ela, ela falou, minha filha, não é isso que Deus tem pra sua vida. Eu falava, mas esse é o melhor futuro que eu consigo imaginar. É eu morar bem longe, ser madrasta, porque eu só gostava de gente mais velha, só gostava de homem mais velho, e homem que não era crente, gente. Eu tinha uma listinha na cabeça, não podia ser crente, tinha que ser bem doido, quanto mais doido, melhor, tinha que ser bem feio, não podia ser bonito. Quanto mais feio, melhor. Eu literalmente acreditava que eu nasci pra fazer caridade, falava, Deus precisa de alguém pra gostar dos feios, essa pessoa precisa ser eu. Então lá estava eu. E a Gabi falou, minha filha, não é isso que Deus pensa a respeito de você. Você pode sim viver um relacionamento, uma família incrível, uma família estruturada. E foi muito bom viver tudo isso. Então, estabeleça pessoas de referência. Tem amigos que são amigos de Deus. E é importante você entender quem são essas pessoas. Por quê? A Luísa não está falando que você não pode ter outros amigos. Sim. Vão ter esses outros amigos que muito provavelmente vão estar vivendo a mesma fase que você, que tem ali a mesma idade que você. Agora, essas pessoas de referência, elas têm que estar, no mínimo, né, um passo à frente de você. Porque como que você vai ser guiado por uma pessoa que está na mesma fase que você nunca nem... vamos supor, eu tenho 18 anos, aí eu quero que minha amiga de 17 anos me discipule. Me aconselhe sobre a vida. Me aconselhe sobre que faculdade escolher, como eu tomo boas decisões. Ela não quer dizer que ela não vai te dar algum conselho. Mas ela não tem experiência, ela não tem bagagem para fazer. Exatamente. Então, assim, você precisa selecionar essas pessoas de fato que vão ser os guias, né? Mas que são guiados pelo Senhor. Então, não adianta você escolher uma pessoa mais velha. É uma mãe casada, tem 4 filhos, mas ela não conhece a Cristo. Então, ela vai te guiar, sim, pelas fases, mas não vai ter a voz do Senhor, né? Então, assim, acho que nessa escolha é importante que seja uma pessoa que esteja, né, em uma fase 1, 2, 3... Que você admire, tipo, se eu olhar daqui a 20 anos, é ali que eu quero estar? 10, 15, eu lembro que eu tinha a Gabi como minha melhor amiga, então ela tinha ali... Quantos anos a gente tem de diferença? Eu tenho 25. Então a gente tem 5 anos de diferença. 5 anos de diferença, então ela estava ali vivendo outra fase, estava noiva, já estava terminando a faculdade que eu ia começar. Então quando eu quis saber, quero começar psicologia, você acha que é bom? Ela sabia, ela estava, sei lá, 6 semestres à frente.
Mas quando eu fui escolher a minha discipuladora, eu lembro que eu também percebi isso. Cara, eu admiro essa pessoa. Essa pessoa vive uma vida com Deus que eu admiro. Essa pessoa está perto de mim, ela tem uma vida na vida, porque discipulado é vida na vida. Sim. Não é só café e essas coisas que a gente acha que é. Então, ela vive uma vida na vida e é uma pessoa que eu admiro e eu sei que vive uma vida com Deus. E eu fui orar. Deus, é pra ter paz no coração? Porque também você não tá se entregando a qualquer um e depois vai botar a culpa na gente aqui e falar que a gente mandou você procurar e se lascou no final. Então vai orar também. Mas acho que é isso, é muito importante se olhar pra frente e ver, cara, eu quero estar onde essa pessoa está hoje. E procurar essas referências. E você precisa confiar, né, na pessoa. Porque se não for uma pessoa que você confie, você não vai conseguir, né, trabalhar tudo que você precisa falar. É isso. E acho que é muito importante isso, nesse processo de identidade, né? Então a gente precisa saber o que Deus pensa, levantar pessoas de referência. Eu lembro que a Gabi, no começo da nossa amizade, ela me deu um livro, que eu nem lembro o nome mais. Você lembra? Um livro bem fininho. Se você vai ler esse livro. Ele falava sobre isso. Sobre pessoas que vão estar perto da sua vida para te influenciar. Então existem os níveis de amizade. Como manter a chama acesa do Brennan Manning, alguma coisa assim. O autor... esse livro é muito bom. Depois você pesquisa aí na internet e vai saber sobre ele. Mas eu acho que é isso. E quando a gente vai procurar referências na Bíblia sobre identidade, a gente encontra em Gênesis 1:27 falando que Deus nos criou à imagem dele. Então somos imagem e semelhança. Quando você tiver dúvidas, será que eu sou mesmo será que Deus tem uma identidade para mim? Se lembre, Deus te criou a imagem e semelhança dele. Não algo, parece que é. Não, imagem e semelhança. Se é assim, do outro lado é assim também. Em Salmo 139, de 3 até 16, vai falar que Deus nos formou de maneira especial e única. Ou seja, Deus não criou, vários assim de uma vez só, como uma fábrica. Não. Cara, a Gabriela, essa é a Gabriela. Como que a Gabriela vai ser? Ela vai ser amável, ela vai ser doce, ela vai ser humilde, ela vai ser mansa. Então, de uma maneira especial e única. Tem a identidade de Deus ali na pele da Gabi, tem a identidade de Deus na minha pele. Em Efésios 1, do 4 ao 5, vai falar que fomos escolhidos e amados por Deus. Se você está na dúvida aí, será que Deus me ama mesmo? Vai, se adentrar no livro de Efésios, ela vai falar que Deus te ama. Tem um livro muito bom também chamado Manso e Humilde, eu estou num hiperfoco nele, eu só falo dele. Porque mudou minha percepção sobre o amor de Deus. A gente acha que Deus ele é anti-pecadores, sendo que, na verdade, ele ama o pecador e odeia o pecado. Então, a gente se afasta muito de Deus, sendo que, na verdade, a gente precisa correr para Deus, para saber quem somos, para saber como vai ser a nossa vida, e, enfim, muitas coisas. E nesse processo de identidade, Gabi, como que a gente começa a viver a partir da identidade de Deus? Porque uma coisa eu sei que Deus pensa essas coisas de mim, eu sei que Deus pensa tudo a meu respeito, mas como que eu começo a viver, de fato, para você, como é que foi essa transição? Tipo, mano, eu sei que Deus me ama, eu sei que eu era doida, mas agora eu preciso viver isso aqui que Deus diz sobre mim. Como é que foi? Então, foi um pouco natural, assim, porque é muito difícil a gente ser quem as pessoas esperam de nós. Isso demanda muita energia. Muita. E eu lembro que eu chegava nos lugares, a faculdade principalmente, e eu tentava me encaixar, né, com as minhas amigas antigas, mas eu já não era mais essa pessoa. E aí eu ficava nesse limbo de, eu não sou mais essa Gabriela, mas e se eu for a Gabriela que hoje eu sou? Será que elas ainda vão ser minhas amigas? E se elas decidirem que não querem mais ser? Será que eu consigo fazer novos amigos? Então eu ficava muito nessa de, meu Deus, eu não posso ficar sozinha. Esse era o meu desespero, ficar sozinha. E aí eu lembro que eu orava muito para o Senhor. Deus, eu preciso de amigas que estejam ao meu lado, sendo amável, sendo raivosa no dia que eu não estou muito bem. Eu preciso de amigas que vão ser leais, de fato, a mim, né? Não às estações da minha vida. E aí eu orava muito isso, e aí teve um dia que eu cheguei na faculdade e eu já não conseguia mais. Foi uma chave que foi virada no meu coração, que eu não conseguia mais ser aquela Gabriela que eu era antes. Então eu lembro que, indo para a faculdade, eu orei, eu falei, Deus, hoje vai ser o primeiro dia que eu vou dizer que eu me converti. Porque até então, eu não tinha dito para as minhas amigas da faculdade. Elas estavam percebendo que eu estava um pouco diferente, mas enfim. E aí eu lembro que eu cheguei, sentei, conversei com elas, falei, olha,
aconteceu uma coisa muito engraçada, e aí eu contei meu encontro com Deus. Como elas não eram cristãs, elas ficaram um pouco assustadas, né, com o meu testemunho. Como assim, do nada, Deus te encontrou? Porque elas não tinham essa percepção, né, de Deus. Então, eu lembro que, mas naturalmente, a partir do momento que eu fui mudando, as pessoas ao redor, não essas minhas amigas, mas as pessoas da minha sala foram percebendo. Eu lembro que uma menina chegou pra mim, que eu não era amiga, e falou assim, Gabi, você tá diferente. Você tá muito mudada, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? E eu lembro de contar pra ela, né, do encontro que eu tive com Deus. E assim, aí a partir desse momento eu fui... É natural, né, a gente ir mudando as amizades. E eu lembro que eu não conseguia mais fazer parte desse grupo de amigas, não por abandoná-las, mas por não conseguir mais. Eu lembro que eu falava muito palavrão, muito. Era tipo vírgula. E hoje, e naquela época também, né, quando eu me converti, eu ficava, meu Deus, que coisa horrorosa, que boca suja, e eu ficava incomodada. E aí eu lembro que teve uma vez que eu falei, amiga, será que você pode falar um pouco menos de palavrão, porque tá me incomodando? E ela ficava tipo... Mas não era tu que falava? Até ontem, você falava muito, aí hoje você tá dizendo que não quer mais. Então assim, eu não abandonei elas, a gente continuou muito amigas. Mas foi natural a gente se afastar, porque eu não ia mais nos rolês que eu ia, e isso deixava elas, tipo, Gabriela tá chata. Então, hoje eu me arrependo de ter me afastado, assim, completamente, porque hoje eu não tenho contato com elas, e eu sei que eu podia ter feito muito, né, de ter apresentado Jesus para elas de uma forma simples, porque Jesus é simples. A gente que complica, a gente complica muito as coisas. Então, eu olhando para trás e com a maturidade que eu tenho hoje, que eu não tinha, eu me arrependo. E se eu pudesse, né, ter a chance, eu voltaria atrás e mudaria a forma como eu lidei com isso, porque eu não conseguia. Então, ao invés de falar sobre o palavrão, podia tentar trazer ela para perto e apresentar o porquê que aquilo estava me incomodando. Sim. Mas eu não consegui. Então, assim... Hoje eu faria diferente, assim como eu faço com as pessoas, porque hoje eu não tenho contato só com as pessoas cristãs. Crentes, né? Que você vive numa bolha ali. Acho que não é isso que Jesus mandou a gente fazer. Claro, não. Você precisa não vai se enfiar também no meio que você acha que você não vai conseguir. Você tem que saber as suas limitações, mas viver num lugar onde, cara, essa pessoa aqui, meu amigo, não conhece o Senhor, que eu seja, então, uma pessoa que vai apresentar o Senhor pra ele, não apenas só, pregando aqui todo dia, mas com as minhas atitudes. Exatamente. Sabe? Então, faz sentido isso que você tá falando. Hoje, por exemplo, né, lá no meu trabalho, não são todas as pessoas que são cristãs. Eu já passei por outros ambientes de trabalho que, na verdade, eu era a única. E aí eu lembro que eu não falei, né, que eu era cristã. Porque quando você vira e fala, eu sou crente, as pessoas já te imaginam, né, toda. E aí eu falei, eu não vou falar. Eu vou começar a agir de forma completamente intencional com todos. E aí, um dia eles vão descobrir, porque um dia eu vou ter a chance de falar, e eles vão estar abertos a me ouvir. E aí eu lembro que eu começava a conversar e apresentar a forma que eu via o mundo, e eles ficavam assim, encabulados, tipo, nossa, mas isso que você falou, nossa, faz muito sentido. E aí eu lembro no dia que eles descobriram, né, que eu era cristã, que eu comecei a falar de Jesus, e eles não me impediram de falar sobre Jesus. Sendo que, em diversas conversas, antes desse momento, eles falavam o tanto que eles odiavam os crentes. Eles falavam, nossa, mas crente é muito chato, eles são insuportáveis, tudo não pode, tudo eles acham que é melhor. Então, quando eles iam falando isso, eu ficava quieta, porque eu não ia dar corda, mas eu também não podia ir contra o que eles estavam dizendo ali naquela hora. Então, eu precisava... Ser guiado pelo Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda aqui. O que a gente vai fazer? Eu precisava transformar a visão deles, né, sobre nós, mas de uma forma muito natural, do meu dia a dia. E eu orava muito. E hoje, inclusive, né, lá no meu trabalho, todo dia antes de ir para o trabalho, eu oro. E eu peço para que o Senhor, Ele resplandeça através da minha vida. Então, que eu seja luz onde não tem luz, que eu veja as pessoas com os olhos de Jesus, porque é muito difícil você lidar com pessoas. Não é fácil, não é fácil. Mas se você tiver os olhos de Jesus, você vai ver o quanto que é simples, a gente que complica as coisas. E você vai começar a fazer o que as outras pessoas, aquelas pessoas que te viam lá com aquelas roupas curtas na igreja,
né, fizeram com você. Tipo, elas te olharam a partir da identidade que Jesus via sobre você, e não sobre aquele momento, aquela circunstância. Exato. Então é esse lugar de, cara, eu vou enxergar as pessoas ao meu redor com a identidade, quem Jesus está enxergando nelas. Meu pastor fala muito isso, nosso pastor fala muito isso, sobre olhar para as pessoas como o Senhor vê aquela pessoa. Uma vez eu lembro que eu cheguei para ele e falei assim, eu estou com muito ranço. O que eu faço com ranço? Eu peço perdão, mas como é que muda isso no coração? E ele apenas falou, peça para o Senhor te mostrar como Ele vê as pessoas. E, gente, por incrível que pareça, eu cheguei em casa e eu falei, Deus, vou fazer uma oração aqui que eu não estou muito afim de fazer, mas vou fazer. Eu falei, Deus, me mostra então como o Senhor enxerga essa pessoa, como o Senhor enxerga as pessoas que eu tô com ranço. E de verdade, gente, algo começa a ser mudado. E quando você sente aquele sentimento lá do ranço, você lembra, cara, mas Deus não vê essa pessoa desse jeito. Então, e não é, gente, não é do dia pra noite. É um processo, a vida com o Senhor é um processo de santificação. Ninguém vira santo do dia pra noite, a gente está num processo. Então, que nessa caminhada, nesse processo, você vai descobrindo quem você é em Deus. Eu estou descobrindo até hoje a minha identidade em Deus, a Gabi está descobrindo até hoje a identidade dela em Deus. Mas, cara, esteja, sabe, lado a lado com o que o Senhor está dizendo a respeito de você. E aí é muito importante, eu acho que a gente entra no último tópico de uma coisa muito importante, que é a importância da oração, da leitura da palavra, de ter momentos de devocional nesse processo de descobrir quem você é. Descobrir quem você é a respeito do que Deus tá vendo, né? Assim, sem devocional, sem oração, sem leitura da Bíblia, é completamente impossível. Porque você vai tentar fazer isso sozinha, com as suas forças. Na primeira crítica, você volta tudo atrás e fala, não, na verdade eu não consigo. Então, assim, aquilo que eu falei, né, no trabalho, eu vivo muitos desafios todos os dias, né? Porque quando você lida com pessoas, você está frente a frente com vários defeitos, enfim, várias diferenças, né, de uma pessoa para você. Então, todas as vezes eu oro sem cessar. Então, mesmo que seja a mesma oração, né, do caminho de casa para o trabalho, mesmo que seja a mesma, eu oro todos os dias. Senhor, eu preciso que você me dê graça, que você me dê os seus olhos, que você alinhe o meu coração com o seu, que eu veja as pessoas como você vê, que eu sinta o amor que você sente por elas. Então, assim, sem oração, sem chance e sem vida devocional com Deus, é mais uma coisa impossível, porque como que você vai conhecer quem Deus é se você não lê a Bíblia? Você só ir para o culto no domingo ou no sábado, enfim, que seja, você não conhece a Deus. Porque você está vendo um corte do que uma pessoa estudou e, enfim, né, ali da Bíblia, enfim, e deu ali para você pronto. Mas o que você vai viver dentro do seu quarto, né, buscando o Senhor, você não consegue viver ali só no culto. Então, não é que o culto não é importante ou que a gente não precise ir. É muito importante, até por causa da comunhão, né, com as pessoas que estão ali vivendo a mesma coisa. Mas não é o todo, não é só daquilo ali que você... Imagina se você comer só domingo. Ninguém chega até domingo vivo. Mas é muito isso. Então, o Nelson, do Eu Escolhi Esperar hoje, tava na igreja, esse final de semana, e ele falou muito sobre isso. Falou, o domingo é a manifestação de tudo aquilo que a gente viveu sobre a semana. É você ir para um culto com tudo aquilo que Deus ministrou no seu coração durante toda a semana. E não um lugar para você somente se abastecer e viver durante toda a semana. Não é possível viver isso. Até porque Deus, ele precisa moldar a gente, né? A gente precisa, de fato, colocar tudo que está dentro de nós em Deus. Então, Deus só vai conseguir fazer a obra, Deus só vai conseguir transformar a gente a partir do momento que a gente escolher estar com Ele todos os dias. Porque é uma escolha. No momento que você está ali no trânsito e o cara te fechou, você vai ter milésimos de segundo para decidir se você vai abençoar esse cara ou se você vai jogar alguma praga nele, né? Então, assim, não só no trânsito, em todas as situações do dia, são milésimos de segundo que você tem para tomar uma decisão. E quando você não está em intimidade com o Senhor, você toma decisões baseadas no que você está sentindo. E eu lembro numa conversa que eu estava tendo com uma psicóloga lá do trabalho também, que ela falou assim, as emoções e os sentimentos, eles são bons sinalizadores, mas eles não são bons para tomadas de decisão.
Então, o que a gente está sentindo é muito importante. Você precisa acolher, eu estou com raiva, eu estou triste. Mas não é ele que vai dizer o que você vai decidir fazer. Então, eu estou triste agora, então eu vou morrer de chorar e vou ficar aqui me lamentando o resto do dia. Ou eu escolho chorar na presença do Senhor, depositar aquilo que está me fazendo mal no Senhor, trabalhar isso, tanto com Deus quanto em terapia, e buscar ser uma nova pessoa. Então, é um bom sinalizador. Mas não se basear e não se mover a partir dessa decisão, desse sentimento. Está completamente ligado ao fato do devocional. Gente, ninguém acorda todos os dias querendo fazer devocional. Se alguém virar para você e falar isso, a pessoa ou tá mentindo ou tá quase santa, lá no céu, já quase foi arrebatada. Então, assim, é mentira. Não é todos os dias que eu acordo e falo, ai, nossa, que alegria, vou pegar aqui minha Bíblia, nossa, olhar aqui, eu tenho 30 minutos, ai, que alegria. Não, tem dias que eu faço devocional só pela glória de Jesus. Eu falo, Deus, olha só, e eu sou muito sincera. Falo, Deus, eu não queria estar aqui. Eu queria estar dormindo ou eu queria estar vendo uma série. Mas eu estou aqui porque eu sei que eu preciso do Senhor. E eu preciso disso para ser uma pessoa que você me diz que eu sou. Mas para eu ser essa pessoa e conseguir de fato ser, eu preciso estar em conexão com o Senhor. Então eu oro e sou muito sincera com Deus, porque não tem como mentir para Deus, que Ele sabe de todas as coisas. Então basicamente é isso. A gente precisa tomar uma decisão. Não no que a gente está sentindo, não no que a gente vê, mas pela certeza que a gente tem de que o Senhor precisa nos moldar. E é um processo, e é isso. É a gente decidir, porque vai ter dia que você vai acordar e você vai falar, será que é isso mesmo? Será que eu sou assim mesmo? E às vezes você pode até, cara, xinguei no trânsito, e agora? Regredir? Não. Levanta e vamos lá, ainda a gente está caminhando, é santificação, é dia após dia. Senhor, eu sei que eu errei agora, mas o que o Senhor pensa a respeito de mim? Eu sou mansa, então me ajuda a ser mansa. Porque Jesus está olhando pra gente, ele está vendo o que ele vê na gente. Então ele não está vendo uma Luísa arrogante, uma Luísa totalmente irritável, não, ele está vendo não. Quem ele projeta, nossa, ela é mansa, ela é humilde, ela é tranquila, é amorosa. Então, e quando a gente está ali, Deus, então ele vai te ajudar, eu vou te ajudar a ser mansa e humilde, eu vou te ajudar a ser calma, eu vou te ajudar a você ser o que eu estou vendo. Sim. Então, e é nas disciplinas espirituais que você vai conseguir viver isso. Esse lugar de ser moldada pelo Senhor, porque esse lugar de ser de identidade é totalmente um vaso na mão do oleiro que está sendo, sabe, moldado. Então vai ter vezes que vai ter que quebrar de novo, quebra o vaso e volta de novo. E, Gabi, por último, foi muito legal o nosso bate-papo aqui. E eu quero saber, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente até agora, se você chegou até aqui, pelo amor de Deus, isso é muito bom, isso é muito incrível. Deixa o like, eu sempre quis falar isso. Deixa o like, se inscreve no canal, manda para algum amigo, alguma amiga, porque aqui é só mulheres. E se você pudesse, então, deixa uma mensagem para alguém que está lutando contra esse processo de identidade, ou ainda está nesse lugar de, eu sou totalmente vulnerável e estou sendo totalmente o que as pessoas dizem quem eu sou e não sobre quem Deus diz que eu sou. O que você falaria para essa pessoa que está vivendo esse momento? Se permita viver o que Deus tem para você. Porque eu também tinha muito essa dificuldade, né, de me permitir, porque eu tinha medo do novo. Eu estava comentando com a Luísa o quanto que eu sou uma pessoa medrosa, né, e um dos meus medos era esse, mas e se eu permitir que isso aconteça, quem vai ser a Gabi? O que as pessoas vão dizer sobre ela? Será que eu vou ter amigos? Será que... Enfim, eu ficava com muito medo, muito medo do que seria. Então, uma coisa que eu digo para vocês, né, que estão aí, se permita viver o que Deus tem para você, porque hoje eu olho para trás e eu me arrependo de não ter permitido viver isso antes, porque eu perdi tanto tempo, querendo ser quem eu não era e lutando comigo mesma. Então eu chegava nos lugares e eu ficava com medo mesmo. E o medo, ele aprisiona, então a gente precisa lutar contra o medo, orar para o Senhor e falar, isso não faz parte de mim. E declarar que as verdades do Senhor, então pegar salmos e declarar. Então eu lembro que eu fazia muito isso. Eu pegava salmos e eu orava declarando sobre a minha mente, sobre a minha vida. Então assim, a mensagem que eu deixo é, se permita viver o que o Senhor tem para você, porque você não vai se arrepender.
Você vai se arrepender, na verdade, de não ter feito antes. É isso. Ai, muito obrigada, Gabi, por ter vindo aqui, por ter falado. Te amo muito, você é uma irmã pra mim. E é lindo ver que tudo que Deus tem feito através da sua vida. E eu sei que você vai viver muitas coisas ainda. E é isso, gente. Beijos. Beijo. E até o próximo.